Vamos propor isso em 2016. Não é complicado fazer isso. Porque em 2016 você também não se elege, mas as pessoas vão chegar e vão dizer, porra, se isso aqui tivesse duplicado era melhor. Se a gente tivesse essa feira aqui era melhor. Se a gente tivesse isso aqui era melhor. Se a gente tivesse aqui era melhor. E quando foi em 2020, você chega e diz, olha aí, tá vendo? Em 2016 eu disse que queria fazer isso. Vocês elegeram esse cara não fez. Então, agora, se vocês quiserem, eu tenho a prova de só quem sabe fazer sou eu. Porque em 2016 eu já tava falando disso. Então, esse era o plano. Em 2012, a gente bolou esse plano para eleger Bolinha em 2020. Foi o que aconteceu? Em 2014, Bolinha já descumpriu o acordo. Não foi candidato. Porque ficou com aquela coisa, não, eu quero ser prefeito, eu quero ser prefeito, eu quero ser prefeito. Não foi candidato. Em 2016, aí tem uma história engraçada, que é o que eu estava falando da história do desconhecimento. Em 2016, a gente rodou uma pesquisa. E aí, em pesquisa, normalmente, a primeira coisa que a gente procura entender é o que a gente chama de índice de recall. Ou seja, você quer ser candidato a prefeito de Campina em 2024? Então vamos rodar uma pesquisa, vamos dizer, você conhece Yuri? Aí o cara, sim, não. Então, a pesquisa, ela perguntava, você conhece Bolinha? E você conhece Arthur Almeida? E aí a gente tinha, por exemplo, 28% das pessoas de Campina. Veja como era baixo o índice de conhecimento dele. 28% sabia quem era Arthur Bolinha. E 24%, 28% Arthur Bolinha e 24% Arthur Almeida. E aí é aquela coisa, às vezes, da leitura superficial de pesquisa. Pesquisa é uma coisa que, se o cara não souber ler, pesquisa não serve para nada. E aí, o que foi que aconteceu? O pessoal que na época estava no núcleo de organização chegou pra gente e disse, então tá óbvio, né? O quê? Não, ele é mais conhecido como Arthur Bolinha, então vamos trabalhar Arthur Bolinha. Peraí, calma. Ele é conhecido por 28% como Arthur Bolinha e 24% por Arthur Almeida. Mas vem cá, um cara que não é conhecido, que as pessoas não conhecem. Você acha melhor que as pessoas sejam conhecidas, que o cara seja conhecido como Arthur Bolinha, ou até como Bolinha, ou como Arthur Almeida? Aí os caras, não, porra, por quê? Eu digo, não, Arthur, porra, nome de rei, bonito e tá simples. O dele não é nem com TH, é o simplesão mesmo, Arthur e tal. É o contrário de Rutra, já conecta bem e tal. E aí eu me lembro que isso foi final de 2015. Roupa grátis pra todo mundo. Isso foi final de 2015, a gente tava construindo a narrativa da campanha de 2016, que era uma campanha que a gente já sabia que ele não ia vencer, eu pelo menos tinha certeza disso. Mas aí aquele velho grupo, e aí tem uma galera em política que é uma desgraça, que é o tal do pitaqueiro. Porque aí eu me lembro que a gente tava num grupo lá, e a gente criou duas estratégias, que era uma da filiação dele para um partido e outra que era essa história de nós vamos trabalhar esse nome. E aí quando a gente colocou, aí os pitaqueiros do grupo começaram a dizer, não, porra, que é isso? É Bolinha, todo mundo te conhece como Bolinha, negócio de Arthur. É a Bolinha, tem que ser Bolinha, tem que ser Bolinha, tem que ser Bolinha. Aí eu simplesmente saí do grupo. E aí falei com o Fábio, que na época a gente tava junto também. Eu disse, Fábio, velho, dá não. Não dá não. Trabalhar com pitaqueiro não dá certo. Se o candidato... Porque aí o que acontece? Ou ele entrega a confiança ao meu trabalho... Quando falou isso, aí Bolinha cedeu e disse, tá bom, vamos trabalhar o Bolinha. Eu digo, foda-se, não vou mais entrar nesse negócio. Ele me contrata pra fazer a parada. Aí quando eu dou a opinião, ele vai ouvir um pitaqueiro que tá ali... Exatamente. É como você chegar no médico, né? Você chega no médico, aí o médico você vai precisar tomar esse remédio, sei o que e tal. E você chega em casa, que nada, toma esse chazinho aqui que melhora e tal, não sei o que. Depois que você morre, esse cara não se responsabiliza pela sua morte. E ainda tem gente que vai culpar o médico. Né? Porque o médico passou um remédio errado, não sei o que e tal. A gente ainda deu um chá pra ver se resolvia. O cara nem tomou o remédio. Ou então o chá cortou o efeito do remédio. E aí o que aconteceu? Não, vou sair dessa. E aí o que é que eu fiz? Porra, fiquei sem candidato em Campina. Vou trabalhar interior. Aí comecei a fechar campanha nas cidades do interior aqui perto. Tava com 7 campanhas, já trabalhando na pré-campanha. Perguntar só uma coisa aqui que eu fiquei doido pra perguntar antes, que é o seguinte. Desculpa aí que eu falo muito. Trabalhando pra candidaturas antagônicas. Aí os caras pagando, organizando tudo, vai ter uma hora que eles vão dizer, e aí posso contar com seu voto e você trabalhando pra voto. E aí, como é que o cabo faz, hein? Véio, eu vou te contar uma história, eu vou dar um salto no tempo e vou te contar uma história dessa campanha. Não tem nada não precisa ser muito na linha não, a gente vai... Não, eu não vou... Pode ficar à vontade. Eu vou dizer o milagre, mas não vou dizer o santo. Certo. É assim, a minha regra com candidato é assim, velho, você tá me contratando, eu vou lhe prestar o melhor serviço que eu consigo prestar.
Eu posso gostar de você, posso não gostar. Eu tenho uma questão de alinhamento, não alinhamento ideológico nem político. Eu procuro saber se o cara é gente boa. Esse cara é gente boa? Dependendo de estar na esquerda, estar na direita, uma coisa eu posso lhe dizer. Eu trabalhei e estou trabalhando nessa campanha para a esquerda e para a direita. E tem algumas coisas que, por exemplo, uma coisa que é fato, eu não posso desfazer isso, eu não posso chegar e mudar essa realidade. A pessoa mais bandida, criminosa, safada, tudo que você imaginar de coisa ruim que pode existir no cenário político, que eu já trabalhei, era de esquerda. Ainda hoje está metida aí na política e é de esquerda. E outra coisa, é mulher. Então tem essas coisas do cara chegando, a mulher... Não, tem mulher bandida sim, tem mulher safada, tem... Do mesmo jeito que tem homem. Ah, se o homem é mais, beleza, mas tem também. Não, mas não sei o que, aqui tem corrupto, aqui tem corrupto em todos os lados. E às vezes, o que é mais é justamente aquele que diz que é menos. E aquele que diz que combate mais. Quem será? Quem será? Você bota aí nos comentários. Então, assim... tá aí, essa história de garantir o voto. Então eu sempre digo para os candidatos, velho, é o seguinte, eu trabalho para você, eu vou lhe prestar o melhor serviço. Esse ano eu tive uma discussão com um candidato que a gente está trabalhando, que o cara veio caga a regra para mim, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu digo, velho, é o seguinte, eu vou fazer a melhor campanha para você, apesar de você, porque você atrapalha pra caralho. Mas vou fazer a campanha, vou continuar, porque a gente tem um contrato e a gente vai fazer. E uma coisa que eu sempre coloco pros políticos que eu trabalho, se são aqui do estado, né? Esse ano a gente tá trabalhando, enfim, acho que no total, do começo do ano pra cá, porque a gente fez um trabalho de pré-campanha com alguns e agora na campanha, acho que 12 estados, né? Então, mas a gente tem acho que uns 5 ou 6 candidatos aqui da Paraíba. E é uma coisa que eu digo, quando o cara tá na minha área, onde eu posso ser eleitor dele, eu digo, ó, meu voto você vai ter que conquistar. E teve um candidato que eu tô trabalhando nessa eleição, ainda tô trabalhando para ele, a campanha termina só domingo, que ele perdeu o meu voto por causa de uma coisa que ele fez na campanha. Ele tava lá no, que a gente chama de QG, né, onde a equipe tá trabalhando, logo no começo da campanha. E aí, George, que é meu sócio, a gente tava lá apresentando a equipe para ele. E aí ele foi falar com a secretária, a pessoa que a gente contratou para ser a secretária da campanha. E aí George foi apresentar. Ó, fulano, essa aqui é Iesa, o nome dela. Iesa, nossa secretária. Aí ele, rapaz, muito prazer, não sei o que e tal. E aí George disse, peço o voto. Aí ele disse, não, gente, mas... Se você está trabalhando na campanha, é lógico que o voto já... Bicho, lhe juro, Yuri. Nessa hora esse cara perdeu o meu voto. É uma conquista. Nessa hora eu olhei pro cara e eu digo, puta que pariu. Esse cara acabou com a possibilidade que ele tinha de eu votar nele agora. Certo já. Então, porque assim, bicho, você tem que conquistar o voto do seu pai, da sua mãe. Então, essa questão. Então, e a conquista ela não é só um momento, ela é uma construção. Então, se você só faz uma vez, só para quem precisa, diga quem você acha que precisa, o resto vai se esfacelando. Isso. Então, assim, eu tô trabalhando para esse cara, tô fazendo a melhor campanha que eu poderia fazer para ele, dentro das condições que ele tem e das limitações, mas eu jamais votaria nesse cara. E isso não tem nada a ver se eu tô fazendo uma boa campanha para ele. E também não tem nada a ver de chegar e dizer, então você tá trabalhando pra um caba safado, pra um bandido. Não. Ele só é um cara que não tá preparado para ocupar o cargo que ele tá querendo. Pelo menos na minha visão. Sim. Aí o cara diz, mas você tá vendendo... Não, peraí, entenda. Eu tô fazendo a campanha dele... E aí, quando eu falo preparado, eu não falo preparado do ponto de vista de competência objetiva, de que ele não pode ser, vamos imaginar que eu esteja falando de um candidato a deputado, que ele não pode ser deputado. Não, ele pode ser deputado, ele tem condições de ser deputado. Ele tem condições de entregar muito para Paraíba, mas é muito importante entender, e o cargo, vou só lhe dizendo, não é deputado federal, né? Porque aí tem uma situação aqui, tem uma situação que os caras vão chegar e dizer, já sei que ele tá falando de fulano. Não é deputado federal, só precisa dizer isso. E aí, esse cara tá muito preparado para ser o cargo que ele, para exercer o cargo que ele tá disputando. Mas
ele não tá preparado para conquistar meu voto. Para conquistar meu voto, o nível tem que ser um pouquinho mais alto. O cara tem que ter uma percepção muito melhor de mundo. Precisa ilustrar melhor, né? Exatamente. E aí, enfim, aí você perguntou essa coisa, como trabalhar para um para outro, aí eu vou quebrar a linha do tempo de novo, voltar para essa história. Deixa eu segurar aqui. só mais uma coisa que eu tô interessado em saber, que é o seguinte. Dá para ver que você tem uma postura de opinião independente. E eu acho que isso deve ser muito importante para quem trabalha com pessoas que muitas vezes são acostumadas a todo mundo dizer sim, todo mundo bajular, e geralmente tem bastante dinheiro e acha que manda no mundo. Sim. O quanto é importante o cara ter o pé firme no chão de saber o que ele quer fazer e não ficar sendo comandado por alguém que quer que você dê resultado para ele. Sim. É complicado essa relação porque, assim, políticos... eles têm muito essa... O político, ele é um cara que é muito adulado, né? Desde os idos tempos da política, você sempre tinha, nos comícios de antigamente, você tinha um cara que era contratado para ficar na frente do palanque e toda frase de efeito que o político falava, o cara batia palma e dizia, muito bem, doutor! Pronto, então isso é uma realidade. Hoje, isso acontece nos grupos de WhatsApp. Você tá no grupo lá da prefeitura, o prefeito coloca um negócio, palminha, 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 né? KKKKK, eu fico brincando sempre, né? Que é o prefeito coloca lá uma piada muito sem graça, aí o secretário coloca KKKKK e eu fico imaginando o secretário digitando assim, sabe? Tem KKK nenhum, não achou graça nenhuma naquilo, mas assim, é o prefeitão moral ali, o cara o prefeitão moral ali, o cara tem que dar cabimento. Então, assim, eu construí uma realidade em que eu consigo. E aí eu preciso dizer que, assim, houve um momento em que eu precisava dobrar um pouquinho a cabeça, mas eu acredito que lá desde o começo eu entendi que eu precisava me posicionar e eu precisava ser a voz dissonante em muitos momentos, né? Agora mesmo a gente tá com uma postagem para sair lá no Instagram do Eleja-se, que é sobre essa questão. Eu brinco de que quando termina a campanha você tem que fazer a autópsia da campanha, né? A campanha morreu, aí nasceu o mandato, mas a campanha morreu. E aí existe uma tendência de quando vence, ninguém fica procurando defeito. E às vezes a campanha vitoriosa ela foi uma tragédia. Você venceu na porrada, na pressão e tal, mas aí os caras não tem. Não, venceu, então deu tudo certo. Às vezes deu tudo errado. E essa postagem é justamente sobre essa questão de que você aprende muito mais com a derrota. Porque quando você perde, você fica pensando assim, onde foi que eu errei? Eita, aquilo eu não faço mais, aquilo não sei o que e tal. E por isso que você tem esse ciclo na política. Então, eu sempre me posicionei de uma maneira que eu preciso ser o cara que vai dar a porrada, né? A gente tá fazendo uma campanha de um candidato a deputado federal em Minas Gerais. Esse cara é um empresário poderosíssimo, é um dos maiores empresários da construção civil do Brasil. Acho que ele tá entre os 3 maiores. Eu fui lá na cidade dele. Quando eu cheguei na cidade, o cara disse, vamos lá no escritório do candidato. Quando eu cheguei lá, era uma torre assim, parecia o Heron Marinho, assim, aquele negócio assim. Eu digo, aqui é o escritório dele. Ele disse, porra. E aí quando eu cheguei lá, aí se reuniu a diretoria da campanha, que era meio misturada com a diretoria da empresa, ou seja, ninguém entendia porra nenhuma de marketing político, e o candidato tem uma autoridade muito forte sobre essas pessoas, porque ele é uma grande autoridade na área dele, então tudo que ele diz ali na empresa dele, na área dele, na expertise dele, todo mundo baixa a cabeça porque o cara é foda mesmo. Mas em política, ele entende pouco e os outros entendem menos ainda. Mas os caras, quando ele falava, os caras diziam, não, por uma questão de respeito eu preciso. E aí o que aconteceu? Aí a gente foi fazer a anamnese que todo médico faz, né? Me conte seus problemas. E o cara contou a história dele, não sei o que. Como é que você quer ser eleito deputado federal? Não, porque minha proposta é essa, porque... E o cara começou a usar muito uma frase que eu odeio quando eu escuto políticos falarem, que é, o povo precisa saber. O cara começou a falar, o povo precisa saber que os impostos não sei o que, não sei o que. O povo precisa saber, o povo precisa saber, o povo precisa saber, o povo precisa saber. O direcionador, isso, iluminador. Eu sou o cara que entende das coisas, o povo não entende. Então o povo precisa saber. E aí, quando ele terminou de falar... Aí eu disse, tá tudo errado. Tudo errado. Tudo. Sua proposta é boa, sua ideia é boa, você tem condição de realizar, enfim, eu não tenho dúvida que você vai ser
quiçá o melhor deputado federal de Minas Gerais. Mas com esse discurso, você não chega em lugar nenhum. Rapaz, eu vi nego na mesa olhando pra mim assim, e se encolhendo assim como quem